E enquanto exigência da ordem, ela determina, inclusive, que tem que ter lá, não sei se vocês sabem disso, né? Que na nossa Constituição está escrito livre organização, né? Mas quando você vai no cartório registrar, os caras querem que você tenha um secretário-geral, que você tenha não sei o quê, que você tenha não sei o que lá, que você tenha não sei o que lá. Porque para o Estado é muito importante que essas organizações permanentes tenham hierarquia, porque é a partir da hierarquia que você determina a subordinação. Né? Essa vida diária de subordinar-se é que determina a sua aceitabilidade do processo de subordinação. E se você tem uma vida livre, por exemplo, vamos pegar um animal, né, que está na floresta, aí tu pega ele, prende ele e acha aquilo inconcebível. Ele morre, né? Ele quer se libertar de tudo quanto é jeito. Agora, se você vai colocando uma casinha para ele lá e bota uma comidinha, né? Aí depois você vai lá e bota uma coleira, mas não bota corrente ainda. Aí, entende? Ele vai se acostumando de tal maneira que uma hora ele fica de boa na corrente. Nunca vai ser completamente de boa, mas ele vai aceitar melhor, inclusive a receber o próprio carinho de quem o prende. Esse é um exemplo que parece besta, mas é um exemplo humano, porque nós recebemos carinho de quem nos agride o tempo todo. Né? No final do mês, você precisa saber que lá no banco vai estar o seu dinheirinho. Né? Em nome desse dinheirinho aí, que não é só um dinheirinho, ele representa a nossa capacidade de cumprir as necessidades que nos foram usurpadas do ponto de vista da nossa natureza. Com isso, ele faz você... Por exemplo, eu entrei com um processo no Ministério Público Federal, quando eu trabalhava lá, porque eu não queria receber meu salário pelo banco. Porque eles estão me obrigando a botar meu dinheiro no banco. Na verdade, eles pegam o salário de um monte de gente, botam no banco, e o banco trabalha com esse dinheiro vários dias. E ainda te cobra uma taxa por estar ganhando dinheiro com o seu dinheiro. Aí eu entrei com uma ação, perdi, claro. A taxa de manutenção da conta. Perdi, claro. Mas aí, a partir dessa minha ação, entrou um monte de outras discussões e acabou se criando aí aquilo que é o conta-salário. Né? Que que você tem um salário lá, eles continuam trabalhando com seu dinheiro. Veja, eles são tão, né? Eles são tão bonzinhos que agora eles não me cobram taxa nenhuma, eu não posso fazer nada, só pegar o meu salário e tirar de lá. Uma porcaria de um cartão. Mas eles não me permitem guardar meu dinheiro debaixo da cama, entendeu? Eu tenho que deixar o dinheiro lá no banco. Então, com o tempo, nós vamos achando normal e até seguro para nós que nosso dinheiro fique sendo usado pelos grandes financistas, que nosso trabalho, né, se transforme em dinheiro e que as nossas necessidades estejam na mão dos proprietários, né, que nós não tenhamos mais a nossa capacidade de cumprir com as nossas necessidades naturais, como um passarinho, como um macaco, como na floresta, onde as coisas estão em comum. Então, eles vão nos adestrando. Ora, você não pode fazer isso dentro de uma organização anarquista. O anarquismo vem contra isso. Logo, você não pode fazer isso. Isso é contra, por isso que o Malatesta fala em princípios. Isso é contra os princípios anarquistas. Ora, o anarquista é a favor da liberdade completa das pessoas. Mas entre nós tem corte. Eu entendo que o colega costureiro da Nath queira sacanear a Nath.
Mas eu, enquanto anarquista, se eu fosse costureiro, eu não poderia fazer isso. Porque o anarquista, sobretudo, é um modo de vida também. Nós não podemos, nós não somos propagandistas daquilo que nós não fazemos. É a propaganda pela ação, né? Eu faço e você vem em mim. Eu não preciso falar do anarquismo. Onde eu trabalho, eu não preciso falar que eu sou anarquista. É só as pessoas verem como é que eu me comporto. Agora, se eu sou um professor que, porra, sacaneia os estudantes, dou nota, uso as questões autoritárias, todas as formas administrativas pedagógicas conservadoras, né? Então eu não posso me chamar de anarquista. Eu entendo que os meus colegas façam isso e tenham esse modelo, mas eles não se chamam de anarquistas. Então, tá certo. Eu não posso. E nenhum anarquista deveria poder. Então, quando eu critico os anarquistas que são professores da universidade e que têm uma relação extremamente igual, conservadora, com seus colegas de estudo, que eles chamam de aluno, né? Então, onde está o anarquismo dessa gente? Não existe? É o anarquismo catedrático, de cátedra. O anarquista tem que realizar o anarquismo na sua vida e nas suas organizações. Então, ele não pode, para ser efetivo com os princípios, ele não pode romper com a ideia de que ele não quer governar ninguém. Ele não quer ser governado, mas ele também não quer governar ninguém. Ele não quer substituir o governo dos outros pelo seu governo. É isso essa é uma das razões que dividem nós dos comunistas. Nós não queremos impor a propriedade comum. Nós queremos que o trabalhador consiga perceber que ele não pode ter propriedade privada. Nós não queremos acabar com a propriedade privada com canetada, porque isso não dá certo. Há anarquistas que são monogâmicos e há anarquistas que são a favor do amor livre. Nós vamos fazer o quê? Impor o quê? Nós não queremos que nenhum governo, nenhuma pessoa intervenha no modo de vida de ninguém, e nem do ponto de vista organizacional. Então, eu admiro os especificistas que queiram manter as relações específicas como forma de organização, desde que eles não se considerem os grandes iluminados, os grandes teóricos, né, aqueles baluartes da revolução. E todos os outros que estão fora dali, daquela organização, estão errados. E essa é a grande crise das organizações socialistas, não só anarquistas, socialistas no mundo e no Brasil. Ora, vamos então, e acho que é um pouco o que eu assumo para mim, e o Chicão me conhece há muitos anos, né? Desde faz uns 21 anos, né, Chicão, que a gente se conhece. E eu sempre preguei e sempre vou pregar que, assim, somos... Anarquista é quem se diz anarquista. Não precisa provar que é, mas ele tem que praticar isso, né? O máximo que ele pode. Não dá para ser anarquista em tudo, porque numa sociedade capitalista é impossível ser anarquista em tudo. Mas ele tem que estar muito próximo dos seus princípios, inclusive do ponto de vista da organização. Se ele não estiver próximo dos seus princípios, o que vai acontecer é que você vai olhar o que ele faz em contradição com o que ele diz. E aí nós vamos ter aquilo que a gente chama de hipocrisia. Nós não podemos correr esse risco aí.
Por fim, o Malatesta fala uma coisa muito, muito, muito importante. Ele diz o seguinte: eu chamo isso na minha tese, que daqui a pouco sai, de contrafação ou contrapartida. Você, antes de saber o que é que vai ser decidido, existe um filtro social que faz com que você acredite que o que seja o que for decidido, você deve obedecer. Porque você está convencido de que haverá de ter o respeito à maioria. E significa que a maioria tem o direito, que você já dá de antemão, à obediência da minoria. Veja, independente, você ainda sequer sabe o que a maioria vai decidir. Você não sabe. Mas você já dá esse direito antes. Se ela decidir botar todo mundo no paredão, tá, morreu, porque eu já dei esse direito antes. Olha, a discussão desse filtro social e do questionamento dessa fórmula de representação, ela é fundamental para nossas conversas com os trabalhadores. Porque os trabalhadores têm que se libertar desse filtro social que faz com que eles acreditem que tem coisas que eles já devem obedecer de antemão. No fundo, é o culto da obediência. Então, se você pegar a maioria das organizações anarquistas, você vai ver que a repercussão social delas é quase nada. Perde-se tanto tempo em se organizar especificamente e deixam de trabalhar na organização dos trabalhadores. Agora, por exemplo, eu quero fazer um convite para vocês. Eu dou de participação, embora nem todos aqui sejam trabalhadores da educação, nós vamos fazer uma organização da primeira jornada dos trabalhadores anarquistas, libertários e simpatizantes da educação, para tentarmos ter uma proposta de educação no município, no estado, na universidade, que seja capaz de reunir os trabalhadores em volta dela. Não é para reunir os anarquistas. Claro que a proposta significa para os anarquistas um avanço, né? Porque em torno de uma ideia geral de educação que os anarquistas vão poder defender na sua sala de aula, defender entre seus colegas, defender o Estado, defender a Universidade Federal e nas universidades. Mas mais do que isso, nós vamos poder conversar com os pais, nós vamos poder conversar com as crianças, com os alunos, qual é a nossa proposta de educação. E depois fazer outras discussões, outras jornadas de trabalhadores na saúde, trabalhadores da segurança comunitária, trabalhadores em tudo quanto é lugar, para ver se a gente sai desse gueto onde as organizações são só de anarquistas. E passamos a ter organização das pessoas lutando por um mundo melhor no seu lugar de trabalho, no lugar onde ela vive. E recuperando, assim, aquilo que era a essência do anarquismo dos anos de 1895 a 1920, que é a ação social, que é a ação junto aos trabalhadores.
é se tornar um trabalhador e fazer proposta de mudança dessa produção. Eu quero mudar a produção, eu quero fazer uma produção compartilhada, eu quero a livre distribuição da mercadoria, mas também como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos pensar nisso. Claro que isso não é uma proposta definitiva, porque nada é definitivo, mas é um começo para que gere outras discussões, outros modelos sejam contestados e assim por diante em outros lugares. Então, a ideia é a gente recuperar, de certa forma, esta capacidade de formulação de alternativas sociais libertárias, antigovernamentais, antimilitaristas e anti-autoritárias. Então, é isso que nós estamos propondo. Meus companheiros, eu já disse para vocês, eu estou indo para o Rio de Janeiro daqui a pouco para arrumar uma casa lá para o meu filho. Se alguém souber de alguém que possa ajudar nisso, eu vou ficar feliz, porque eu estou indo às cegas, né? Meu filho, de certa forma, depende da minha ida para lá para poder ajudar ele. A gente não conseguiu fazer pela internet, está tudo muito caro e está tudo muito difícil mesmo. Então, se alguém tiver alguma parceria, conhecer alguém, nos dê um toque. E aí eu realmente vou precisar pegar minhas coisinhas aí e partir para Niterói. Preto, eu conheço um amigo meu que ele é do Rio, só que ele é menor de idade, mas caso ele saiba de alguma coisa, eu vou perguntar para ele, viu? Aí depois eu só me mando informação melhor sobre tipo, a localidade e tudo mais. Aí eu mando depois você fala comigo, então. E aí a gente combina isso. Quem souber, por favor, me ajuda, porque o negócio está feio. Bom, companheiros, no sábado que vem, nós vamos ter a presença do companheiro Selmo Nascimento, da Federação Operária Brasileira, que vai estar falando sobre a FOB e sobre a organização dos trabalhadores deste ponto de vista, deste particular ponto de vista anarquista dos sindicatos. Em seguida, nós vamos ter um companheiro que vai falar sobre o zapatismo, o anarquismo e o zapatismo no México. Depois, nós vamos ter um companheiro de Florianópolis que vai falar sobre os problemas dos anarquistas atuais no Brasil. E, por último, nós vamos ter o Chicão, esse que está aí, ó, esse cara feio aí, que vai nos falar. O Chicão fez uma tese sobre a educação anarquista em Rio Grande, é um trabalhador da educação e tem vasta experiência e leitura sobre os anarquistas e a educação. Então, ele vai fechar o nosso curso com essa abordagem. Depois disso, o Germano, por favor, manda o artigo que ele fez para a gente ler, né? Para a gente também partilhar com outras pessoas. Então. Ainda em fase de produção, mas assim que eu tiver concluído, eu mando, sim, eu tenho o e-mail de vocês. Inclusive, eu queria que o Del me mandasse um e-mail com o e-mail de todos, porque aí eu consigo compartilhar com mais facilidade. Eu acho que já estaria naquele... Quer dizer que todo sábado eu sempre estou mandando... Manda de novo, Del. Tá certo. Eu vou mandar lá no corpo do texto. É simples. Tá bem. Nath, muito obrigado. Leci, muito obrigado. Germano, muito obrigado. Débora, muito obrigado. Del, muito obrigado. Chicão, muito obrigado. Boa noite para vocês. Bom fim de semana. Forte. Boa noite. Boa viagem, Preto. Boa noite. Boa noite, boa viagem. Que dê tudo certo. Boa viagem. Viagem aí.